Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o Trauman Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Trauman Traduz. Hoje é o dia 25 de março e nós vamos falar sobre com quantos nazistas se faz um governo. Existe uma regra alemã para identificar nazistas. Se tem 10 pessoas numa mesa e senta um nazista, quantos nazistas tem? É simples. Se as 10 pessoas não se levantarem, então são 11 nazistas. Bem, vindo de um país onde o nazismo nasceu e provocou o maior genocídio da história, parece que essa é uma boa regra para a gente adotar. Então vamos pensar por que tem tantos nazistas no governo Bolsonaro. E vamos lá. Em 2020, comecinho de 2020, o secretário de governo do Bolsonaro pegou e gravou um vídeo onde ele cortou o cabelo, colocou um terno, colocou uma música de fundo imitando o grande propagandista do governo Hitler chamado Joseph Goebbels. O Goebbels era o secretário de cultura do governo nazi, o famoso pela frase, quando eu ouço falar de cultura eu pego um revólver. Mas qual era a intenção de cultura deles? A intenção de cultura era propaganda. O Goebbels foi importantíssimo na criação do Hitler, não só porque ele fez a propaganda eleitoral do Hitler quando ele foi eleito, mas também porque ele criou essa ideia da unidade alemã e da supremacia alemã como uma coisa icônica para o governo nazi. Pois bem, esse idiota desse Robert Alvim, ele imitou não só os figurinos do Goebbels, como ele ainda pegou e usou frases de um famoso propaganda do Goebbels, onde falava de arte heróica. E a questão toda era você fazer a diferença entre o que seria a arte heróica, ou seja, a arte que era vinda do povo e vinda da força do povo, contra uma arte, digamos, degenerada, que seria vinda de outros países, seria multicultural. Tem um fundamento extremamente racista de que alguma arte não só é superior à outra, mas existe uma arte nacional que é melhor que a do outro, né? Isso foi muito importante para o nazismo, para criar uma ideia de que existia uma identidade cultural alemã muito forte, e esse Roberto Alvim estava tentando fazer a mesma coisa no governo Bolsonaro. Bem, Roberto Alvim depois foi demitido e a história meio que ficou por isso. Pois bem, ontem, quarta-feira, teve uma sessão no Senado onde os senadores estavam questionando o ministro das Relações Exteriores, que é um dos piores ministros da história do Brasil, mas como tudo do Bolsonaro, é tudo um lixo mesmo. E aí ele estava o assessor internacional do presidente Bolsonaro, chamado Felipe Martins. Felipe Martins é um moleque que não tem menor qualificação a não ser ter sido aluno do Olavo de Carvalho. Essa é a única qualificação dele. Pois bem, durante a sessão, esse pirralho fez um gesto que é conhecido como um gesto, ele juntou o polegar no dedo, no segundo dedo, fazendo um WO. Né? Isso é um gesto conhecido, que na verdade esse O parece um P de White Power, e na verdade é um gesto supremacista americano extremamente conhecido. Há pouco tempo atrás, o terrorista que matou muçulmanos na Nova Zelândia também utilizou o mesmo gesto. É um gesto que ficou já conhecido hoje como um gesto supremacista branco. Esse mesmo Felipe Martins já tinha feito tweets onde ele citava outros símbolos do supremacismo branco e da Ku Klux Klan. Ou seja, já é um desclassificado, não é de hoje. Tá bom. Quando você ouvir esse podcast, é possível que o Felipe Martins já tenha sido até demitido. Tão grande foi a reação das pessoas. Mas não é disso que eu vou discutir. Eu estou nem aí, o Felipe Martins é um idiota e vai continuar sendo um idiota fora dentro do governo. A questão toda é que ele tinha uma grande influência sobre o Bolsonaro. O Felipe Martins, a sala dele fica
no terceiro andar do Palácio do Planalto. Ela fica, ou seja, é no mesmo andar da presidência, e ele é o sujeito que fez durante esses 2 anos todos os discursos do presidente, e o sujeito que dava o briefing para o presidente Bolsonaro antes seus encontros com outros presidentes. Vem tanto do Felipe Martins como do chanceler Ernesto Araújo as ideias basilares do governo Bolsonaro. A primeira foi apostar todas as fichas no Donald Trump e fazer a política externa brasileira ser submissa à política externa americana do Donald Trump. A segunda foi de se afastar da Argentina, que era o nosso principal parceiro comercial até 3 anos atrás. E a terceira, era de atacar a China e fazer um confronto com a China, inclusive racista em relação aos chineses. Você notou que as 3 ideias são idiotas, né? Quer dizer, se submeter a política externa brasileira ao Trump significou que agora que o Biden ganhou a eleição, o Brasil não tem mais relação com os Estados Unidos. Se afasta da Argentina, a gente não ganhou nada, a China perdeu, nós perdemos, ninguém ganhou, assim, não deu nada de bom para ninguém. E brigar com a China foi das coisas mais idiotas que um país pode fazer. A China é o país que o Brasil tem mais comércio, e aonde começou o Brasil começou a sentir o que é não ter a amizade chinesa. Mas a questão é você ter uma lógica que é aonde que isso altera a sua vida ou a minha. Ou seja, você tem um nazista no governo, ela é ofensiva, mas ela é também os atos feitos por um extremista, eles acabaram atingindo você e a mim. E vamos ter claro em relação à China. Diante do fato de que o Brasil passou mais de 2 anos sempre falando mal da China, falando de vacina em relação a Sinovac, a vacina Sinovac, que é a vacina que está salvando o Brasil, é a vacina de 7 a cada 10 brasileiros, o Brasil está tendo muitas dificuldades em comprar insumos da China. Por quê? Porque o governo brasileiro ficou o tempo todo empacando a vida e impedindo o Instituto Butantan de São Paulo de comprar as vacinas chinesas. Então, o Brasil ficou criando dificuldades contra o governo de São Paulo e contra a China, porque achava que o coronavírus é um vírus criado pela China, isso é... Essas bandos de estupidez que acabam dificultando a sua e a minha vida. Por que hoje falta vacina no Brasil? Por que nós não temos vacinas suficientes no Brasil para vacinar todo mundo? Porque pessoas como o Felipe Martins estavam ali buzinando no ouvido do Bolsonaro, e o Bolsonaro é idiota o suficiente para ouvir pessoas idiotas como o Felipe Martins. Quer dizer, você junta 2 pessoas, você junta um irresponsável como o Bolsonaro com um puxa-saco idiota como o Felipe Martins, e você tem essa circunstância em que ideias ridículas e xenófobas contra um outro país acabam criando dificuldades para todos nós. E aí, sem contar o seguinte, quer dizer, ou seja, nós temos uma situação em que o Brasil, um extremista como ele, o que ele faz? Ele incentiva o extremismo. No momento que ele está incentivando o extremismo, ele está incentivando o quê? Que o Brasil não consegue caminhar. Porque qual é a circunstância básica do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, ele não entrega. E aqui eu não vou entrar no mérito, ele não entrega nem para quem ele deveria entregar. Se você for pensar, o empresariado brasileiro não recebeu as reformas que ele havia esperado. Se você for pensar, os milhares e milhões de evangélicos que votaram no Bolsonaro esperando a aprovação de uma agenda conservadora, não receberam a sua agenda conservadora. Se você pensar, os milhares e milhões de fazendeiros que apoiaram Bolsonaro radicalmente durante a eleição, eles não receberam a abertura de novos mercados como eles imaginavam que iam receber. Ao contrário, eles podem correr riscos de serem punidos daqui a pouco. Se você imaginar que os policiais militares que imaginavam que iam ter uma série de aprovações melhores no governo Bolsonaro, não receberam. Tirando os milicianos do Rio de Janeiro, tirando a família Bolsonaro que teve seus processos parados, pouca gente melhorou de vida nesses 2 anos de governo Bolsonaro. Menos os puxa-sacos incompetentes feito
o Felipe Martins. Qual que é a lógica nesse processo todo? A lógica no processo todo é que você incentiva o extremismo, ou seja, esqueça o fato que o governo Bolsonaro não entrega. O importante é o que ele fala. Então fica o tempo todo nesse blá 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 do governo, falando bobagem, ameaçando golpe, atacando os outros, quer dizer, fica o tempo todo o governo, um governo que só discursa, só cria problema, só cria confusão, só faz, mas não faz nada, não entrega. E não entrega por quê? Não entrega porque ele está completamente contaminado por pessoas feito Felipe Martins, quer dizer, gente que se preocupa numa sessão do Senado Federal e ficar fazendo gesto supremacista. Quer dizer, que tipo de governo é esse? É um governo que tem um sujeito, que tem uma sala no prédio onde fica o presidente da República, e ele vai no Senado Federal e desrespeita o Senado Federal, desrespeita todas as vítimas do nazismo, desrespeita todos os negros, desrespeita todos os índios com um ato de supremacismo branco dentro do Senado Federal. Que tipo de gente é essa? A gente devia estar hoje discutindo como vacinar mais gente, a gente já devia estar discutindo hoje por que os hospitais brasileiros estão perto do colapso. E a gente está discutindo aqui um idiota feito Felipe Martins. Por quê? Porque esse governo, ele é feito por idiotas e ele coloca nazistas dentro desse governo. Quer dizer, é um governo que coloca nazistas para dentro, como disse o ditado alemão. Quando um governo coloca um nazista para dentro e não o expulsa, o governo inteiro, então, é simpático ao nazismo. E é simpático a uma política nazi contra o resto da população. Eu sou Thomas Traumann, esse foi o Trauma Traduz. E fique de boa, eu volto semana que vem. Um beijo para você. Tchau, tchau.